Josué capítulo 23. O último discurso de Josué. O Senhor Deus permitiu que o povo de Israel descansasse de todos os seus inimigos ao seu redor e vivesse em paz. Muito tempo se passou e Josué ficou bem idoso. Versículo 2. Então, em determinado dia, convocou Josué todo o povo de Israel, os chefes, conselheiros, líderes, juízes e todos os oficiais e declarou 2 pontos. Estou velho e muito avançado em idade. Versículo 3. E vós vistes tudo o que Yahvé vosso Deus realizou por vossa causa a todas estas nações ao redor. Foi o Senhor vosso Deus que lutou a vosso favor. Vede, eu distribuí por meio de sorteio para todos vós, como herança e propriedade para as vossas tribos, estas nações que ainda restam ser conquistadas, e todas as populações que exterminei desde o Jordão a leste até o Mediterrâneo, o grande mar a oeste. Versículo 5. Yahvé vosso Deus, Ele mesmo as expulsará de diante de vós. Ele, pessoalmente, as afastará da vossa presença, e vós tomareis posse completa da sua terra, exatamente como o Senhor vos prometeu. Como agir entre as nações pagãs? Versículo 6. Esforçai-vos, pois, muitíssimo, para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da Torá, a lei de Moisés, sem vos permitir desviardes nem à direita nem à esquerda. Veja só, nós estamos com essa Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo, e nós estaremos lendo o comentário. Josué, servo de Yahvé, faz um discurso de despedida, abre parênteses, ele já estava se aproximando dos 110 anos de idade. Relembrando as vitórias concedidas por Deus, mas avisa que ainda existem áreas a ser conquistadas e prega quanto à necessidade da obediência à Torá, lei, e lealdade à aliança do Senhor. Deus sempre foi fiel em cumprir suas promessas. Contudo, Israel tinha que se, entre aspas, esforçar em relação a Deuteronômio 30, 10, 19, Deuteronômio 31, 9, 24, 26. Esforçar em relação para se identificar com o plano, com a vontade de Deus. Para se identificar com o plano, entre parênteses, vontade de Deus. Mateus 26, 41, Tiago 4, 6 ao 10. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Veja só aqui, este é um dos trechos bíblicos onde a completa humanidade de Jesus é retratada com mais evidência. Hebreus 5:7. Jesus demonstra que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela nos momentos mais difíceis e dramáticos. Aprendemos também a aceitar que haverá ocasiões em nossa vida em que teremos de enfrentar o sofrimento sem o apoio, sem o conforto e sem a companhia dos amigos. O Senhor, porém, estará sempre presente. Por isso, Jesus pede que os discípulos vigiem com Ele, não apenas para seu consolo, posto que se afasta dos discípulos à distância de um arremesso de pedra, abre parênteses, como se relata nos originais, fecha parênteses, mas para que eles pudessem se preparar espiritualmente para a grande batalha. Jesus clama por seu Abba, em aramaico, Pai querido. Experimenta a fraqueza humana ao extremo sem pecar. Jesus cita Salmo 43, 5. Busca a orientação e o consolo do Pai. Jesus sente quão terrível é ficar sem o amparo de Deus, ainda que por instantes, e assume sobre si todo o pecado que a raça humana deveria pagar por sua infidelidade para com Deus desde os primórdios.
Gênesis 2, 15 ao 17, Gênesis 3, 22 ao 24, Gênesis 4, 1 ao 8. O ato de obediência amorosa e aceitação espontânea de Jesus no Getsêmani corresponde à tentação no deserto, quando Jesus rejeitou governar o mundo sem Deus. Agora ele concorda em morrer por nós com Deus. Por isso, sua morte e ressurreição foram ainda mais relevantes que sua vida de testemunho e milagres, ao contrário de todos os líderes que a terra já conheceu. 1 Coríntios 2:2. Contudo, o Pai não responde. O Filho, em agonia, insiste por 3 vezes. Lucas 22:44. Deus fica em silêncio na imensidão da noite. Os amigos dormem. Jesus compreende que a resposta às suas aflições já havia sido dada. Hebreus 5:8, Hebreus 12:2. O Pai tinha de permitir o cumprimento da história. Jesus se levanta da batalha, liberto dos seus temores e aflições, consciente do alto preço a pagar, mas resoluto quanto à sua missão. Lucas 22:22, Hebreus 9:14. Lucas 22:44. E, em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Veja que Jesus sentiu de tal maneira as emoções humanas que teve uma crise aguda de hematidrose, que é a mistura de sangue e suor, de sangue ao suor, nos casos de extrema angústia e severas alterações emocionais. Hebreus 5:8. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Veja aqui, a experiência da preposição ek no manuscrito original grego deixa claro que Cristo pediu ao Pai que o livrasse da morte em seu sentido mais amplo. Jesus não recuou em nenhum momento diante dos sofrimentos e das aflições mais extremas. Todavia ficou horrorizado com o pecado da humanidade com que haveria de arcar. Mateus 26, 36 a 46, Mateus 27, 46. Sua oração foi ouvida pelo Pai, que o salvou da morte eterna por meio da ressurreição, a mesma que herdamos por seu sacrifício vicário. A expressão grega eulabeia significa, abre aspas, reverente temor a Deus, fecha aspas, e pode ser traduzida como, entre aspas, piedade. João 5,19, 1 João 5,14. Deus se fez humano em Cristo e decidiu passar pelo aprendizado a que todos nós estamos sujeitos. Suas lutas, tentações e vitórias foram reais, e não alegorias como querem explicar certos teólogos. A Bíblia não é uma obra de ficção, mas um depoimento fiel das experiências vividas por homens de Deus, narradas pela inspiração do Espírito Santo. Ao contrário de Adão, que, relativizando a palavra de Deus, fracassou e caiu, Jesus permaneceu fiel, entre parênteses, obediente, e prevaleceu, completando, entre parênteses, aperfeiçoando, sua humanidade filial e podendo assim, entre aspas, perfeito, ser a fonte da, entre aspas, eterna redenção. Romanos 4, 25, Romanos 10, 9, Tiago 2, 14 ao 26. Glória a Deus. Voltando aqui, o Pai tinha que permitir o cumprimento da história. Jesus se levanta da batalha, liberto de todos os seus temores e aflições, consciente do alto preço a pagar, mas resoluto quanto à sua missão. Lucas 22, 22. O Filho do Homem certamente vai, conforme o que está prescrito. Todavia, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Veja aqui o comentário: Deus está no controle do universo, da história e do indivíduo. Deus está no controle do universo, da história e do indivíduo. Suas profecias são todas infalíveis e anunciam prudência aos sábios e perdição aos arrogantes. Deus, em Cristo, tem um plano de redenção que jamais enfrentará surpresas ou reveses intransponíveis.
Jesus deseja que as pessoas o tivessem compreendido melhor e obedecido suas orientações, mas sabia que apenas alguns o seguiriam até o fim, ao acreditar e receber o seu sacrifício oferecido por toda a humanidade. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que, mediante o Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Veja aqui, este é o versículo chave de Hebreus. Jesus Cristo foi ao mesmo tempo sumo sacerdote e sacrifício imaculado, na inteireza da sua pessoa e não apenas de forma exterior, superficial e incompleta. O Espírito de Cristo que habita no coração, entre parênteses, tabernáculo dos crentes, removerá totalmente a profunda e mortal marca do pecado gravada no âmago do nosso ser. É impossível servir ao Senhor de forma aceitável com a consciência maculada. Voltando lá em Josué, então nós lemos: Deus sempre foi fiel em cumprir suas promessas, contudo Israel tinha que se esforçar, em relação a Deuteronômio 30:10, para se identificar com o plano, entre parênteses, vontade de Deus. Aí foi onde nós lemos Mateus 26:41. Agora vamos ler Tiago 4. Versículo 6. Todavia ele nos outorga graça ainda maior, por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Versículo 9. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Você veja aqui. Todavia ele nos outorga graça ainda maior, por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Tanto Tiago quanto Pedro, que foram colunas da igreja, deram ênfase a esta passagem do Antigo Testamento no Novo. Provérbios 3:34, 1 Pedro 5:5. 1 Pedro 5:5. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A única maneira eficaz de resistirmos às artimanhas do diabo, assim como aos desejos e paixões da nossa própria carne, é rendendo-nos incondicionalmente ao Senhor, em plena devoção. 1 Pedro 5, 8, 9, Mateus 4, 10. Voltando em Josué: Esforçai-vos, pois, muitíssimo para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da Torá, a lei de Moisés, sem vos permitir desviardes nem à direita nem à esquerda, sem vos misturardes com estas populações que ainda restam no meio de vós. Não pronunciareis o nome dos seus deuses, não os invocareis nos vossos juramentos, não os servireis e não prestareis a eles a vossa adoração, louvor e serviço. Ao contrário, vós vos apegareis exclusivamente a Yahvé vosso Deus, como bem o fizestes até o presente momento. Versículo 9. Yahvé expulsou de diante de vós nações poderosas, grandes e fortes, e ninguém pôde resistir diante de vós até o dia de hoje. Versículo 10. Um só homem dentre vós pode perseguir 1000 adversários, pois Yahvé vosso Deus tem combatido pessoalmente por vós, como prometera. Versículo 11. Portanto, tomai toda a atenção e cuidado com o vosso procedimento,
a fim de amardes Yahvé vosso Deus. Versículo 12: Entretanto, se acontecer de vos desviardes e vos ajuntardes ao restante dessas nações pagãs, que ficaram ainda ao redor de vós, se vos envolverdes em matrimônio com essa gente, e com elas vos misturardes e elas convosco, sabei então com certeza que Yahvé vosso Deus deixará de expulsar de diante de vós estas nações inimigas. Se tornarão para vós em ciladas, armadilhas e precipícios, chicotes em vossas costas e espinhos em vossos olhos, até que desapareçais de toda esta boa terra que vos concedeu Yahvé vosso Deus. Versículo 14: Eis que agora chegou a minha hora de trilhar o caminho de toda a terra, o dia da minha morte se aproxima. Reconhecei, pois, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que, de todas as promessas que Yahvé vosso Deus fez em seu favor, nenhuma, sem exceção, deixou de cumprir-se. Tudo que foi prometido se realizou em vosso favor, e nenhuma palavra do Eterno falhou. Versículo 15: Entretanto, assim como cada uma das boas promessas do Senhor vosso Deus se cumpriu fielmente, também Yahvé cuidará que se cumpra em vós todo o mal com que os advertiu, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Versículo 16: Se transgredirdes a aliança que o Senhor vosso Deus vos impôs, e se servirdes a outros deuses e vos prostrardes diante deles, então a ira de Yahvé se inflamará contra vós, e bem depressa desaparecereis da boa terra que o Eterno vos outorgou. Vamos abrir em Hebreus 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Observemos, o autor de Hebreus toma como base a Septuaginta, abre parênteses, o Antigo Testamento em grego, fecha parênteses, para salientar o fundamento da fé cristã. A salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, e a vida, entre parênteses, cristã, e a vida cristã como resultado direto da fé que depositamos em nosso Salvador. Hebreus 2, 3, 4. O autor escreve para os salvos e perseverantes, porém está consciente de que há alguns insinceros entre os crentes, mas que somente o Senhor poderá cuidar deles. Muitos cristãos hebreus serviram de, entre aspas, espetáculo ao mundo. Abre parênteses, literalmente em grego, teatrizomenoi, fecha parênteses, devido às muitas e terríveis perseguições por causa do Evangelho que viviam e pregavam. Contudo, ainda não haviam passado pelo martírio que viria. 1 Coríntios 4, 9. Mesmo assim, alguns já estavam apostatando da fé. Em Jerusalém, porém, vários santos líderes do Senhor morreram torturados por proclamarem a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Estevão, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, irmão do Senhor Jesus, esses por volta do ano 62 depois de Cristo. 2 Pedro 2:20. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são, uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, derem as costas ao santo mandamento que lhes havia concedido. Veja aqui, algumas pessoas conhecem a igreja e o Senhor, e por começarem a andar na boa influência dos crentes e aplicarem os princípios, entre parênteses, santos mandamentos da palavra, ao seu estilo de vida, passam a vivenciar os aspectos de uma nova vida.
Entretanto, na verdade, não nasceram do Espírito Santo. João 3, 5, 18. No íntimo de seus corações. Não nasceram do Espírito Santo no íntimo de seus corações. E por isso, com o passar do tempo, não resistem aos baques das provações e à sedução das tentações, e sucumbem às suas próprias concupiscências. Agora veja só, o crente sincero, nascido de novo, recebe o Espírito Santo em seu coração, e ainda que lute a vida toda contra a carne, e o diabo está selado com Cristo para sempre e jamais perderá sua salvação. João 10, 27 ao 30, Romanos 8, 28 ao 39. O cristianismo na época dos apóstolos era conhecido como o caminho. Atos 9, 2, Atos 18, 25, Atos 19, 9 ao 23, Atos 22, 4, Atos 24, 14 ao 22. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Lucas 21, 33. Portanto, o céu e a terra desaparecerão, contudo as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. O cumprimento da palavra do Senhor é mais certo e seguro que a permanência do mundo e do próprio universo. Mateus 5, 18. Muito bem, então e assim nós concluímos a leitura de Josué capítulo 23, lendo também algumas referências cruzadas. Peço a você, se não é inscrito, se você quiser acompanhar, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e se você concorda que essa mensagem chegue a mais pessoas, eu convido você a clicar ali no joinha, deixando o seu like. E lembrando que o Velho Testamento se cumpriu no Novo Testamento, e hoje nós vivemos o Novo Testamento. Nós buscamos obedecer a voz de Jesus. Nós lemos o Velho Testamento para ter um conhecimento histórico, mas nós cremos e buscamos viver um Novo Testamento. Todas as dúvidas nós esclarecemos aqui na Palavra de Deus, por isso nós somos instruídos e ensinados diariamente a ler a Bíblia e praticar a Bíblia. Ler, colocar em prática.